Quem é a Puzzle, né? A Puzzle, ela nasceu da união de vários saberes, de vários conhecimentos. Nós somos profissionais altamente qualificados que hoje nós estamos aqui, nós nos reunimos para levar para as empresas as melhores soluções, as soluções que tenham um impacto que é o que vocês esperam, tá? E eu sou Eliane Pereira, eu sou engenheira de formação, mas desde o início da minha atividade, eu sempre trabalhei com a parte de sistema, de gestão, de conhecimento, então atraindo as pessoas. Mas hoje, o que a gente vai falar aqui hoje, né? Primeiro eu vou trazer um pouquinho de conhecimento, de conceitos para vocês. Então esses conceitos o que realmente é um atendimento com propósito, né? Depois eu vou trazer para vocês também o conceito do que é diversidade, do que é resiliência, para que a gente tenha o mesmo entendimento. Depois eu vou passar para vocês quais são as barreiras de um atendimento. Por que a gente tem, muitas vezes, um atendimento que não é bom para o cliente? Porque a gente tem algumas barreiras, algumas coisas que, às vezes, é inconsciente que no nosso atendimento a gente está trazendo no dia a dia. E aí, óbvio, se a gente tem ali os nossos conceitos, se a gente tem as barreiras, como é que eu quebro essas barreiras? Qual é a estratégia que a gente utiliza para que essas barreiras, na verdade, a gente não tenha mais essas barreiras no nosso dia a dia? Então, vamos lá. Começando, o que é esse atendimento com propósito? Por que é um propósito? Porque eu já tenho que ter em mente que eu tenho que ter agilidade e o cliente, ele quer experiência. Ele não quer ser atendido, ele quer ter uma experiência ali no seu dia a dia. Então, essa agilidade é o que vocês vieram buscar aqui. Essa agilidade, o cliente, ele quer que vocês tenham esse conhecimento todo que está disponível, por exemplo, hoje aqui na feira, que vocês também disponibilizem isso para ele. Então, essa agilidade que o cliente espera. O mercado, ele também procura isso, né? Que vocês tenham essa agilidade. Mas o cliente, ele está buscando a experiência. E o que é a experiência para o cliente? A jornada do cliente, ele começa desde o momento em que o cliente, ele decide que ele quer o produto, até o momento em que ele está utilizando esse produto. E você está ali no meio dessa jornada. Você é a que faz a conexão entre a decisão dele de ter o produto até o momento em que ele está utilizando esse produto. Então, se você não proporciona para ele essa experiência, essa vivência durante o seu atendimento, ele não vai sentir que aquele produto realmente é o que é o mais apropriado para ele. Então, quando eu tenho um equilíbrio entre a agilidade e a experiência que o cliente está buscando, é que eu tenho a minha vantagem competitiva. Então, o que a gente vai estar trabalhando aqui hoje é como é que eu levo essa vantagem competitiva para a minha loja, para o meu negócio, para o meu atendimento, ok? E aí eu trago para vocês uma informação importante. Por que diversidade ela impacta? Por que diversidade importa, né? Aqui, ó. Tem uma pesquisa da McKinsey que chama o papel do atendimento ao cliente na transformação da experiência do cliente. É uma pesquisa de 2018. Essa pesquisa, ela tem exatamente esse nome, diversidade importa. E o que traz essa pesquisa? Que informação que essa pesquisa traz? Essa pesquisa, ela foi feita com 700 empresas em 6 países da América Latina, inclusive no Brasil, tá? E ela diz o seguinte, que empresas que têm a sua política, que inclui diversidade, que empresas que têm a sua cultura, incluindo diversidade, empresas que trabalham a diversidade tanto para os seus clientes quanto para os seus funcionários, elas têm 56%
resultado e inovação do que os seus pares, do que os seus concorrentes. Então, imagine que você, na sua loja, na sua empresa, tendo um resultado 52% melhor. Eu não errei ali o número, não é 52%, é 152% melhor do que os seus concorrentes, em termos de inovação. Além disso, essa pesquisa, ela diz o seguinte, que as empresas que trabalham a diversidade, os seus colaboradores, eles estão 64% mais dispostos a colaborar com o resultado da empresa. Então, imagina assim que as pessoas estão todas engajadas, as pessoas estão todas buscando o resultado da empresa, 64% melhor do que os seus pares. E aqui, esse dado é muito interessante. Imagina que essas empresas que trabalham a diversidade, ela tem um resultado financeiro 93% melhor do que os seus pares. Então, diversidade realmente importa, ok? Esses dados aqui eu só trouxe alguns, tá? Nesse e-book que eu estou disponibilizando para vocês, ele tem um link para a pesquisa toda. Vale muito a pena ver essa pesquisa, ela é bem interessante. E já que diversidade importa, ela não tem como não ser um dos pilares principais do atendimento com propósito. Então, a diversidade, é só a gente olhar aqui hoje na feira. Se a gente olhar aqui um para o outro, nós temos características diferentes, nós temos posturas diferentes, nós temos comunicações diferentes, nós temos jeitos diferentes. Então, aqui, hoje, a gente tem uma diversidade enorme. Então, a diversidade é essa variedade de características. E por que ela é tão importante? Porque imagina que o cliente ele te traz uma questão que você precisa ajudá-lo a resolver, né? Se eu olho sozinha aquele problema que ele trouxe, aquela informação que ele trouxe, eu vou dar com a minha perspectiva, com a minha visão. Mas, a partir do momento em que eu tenho várias perspectivas e várias visões, eu vou levar a melhor solução para o cliente. Eu vou levar a solução e não simplesmente uma solução que, de repente, todo mundo traz ali no seu dia a dia. Então, a diversidade ela é um pilar extremamente importante no atendimento. Agora, não adianta eu ter diversidade se eu não tenho equidade. Equidade é a gente ter o mesmo tratamento para todos. É todo mundo tendo a mesma oportunidade. Então, o que é isso quando a gente fala do atendimento? É eu dar o mesmo atendimento para pessoas de diferentes gêneros, para pessoas que de repente têm dificuldades de acesso, para pessoas que têm dificuldades de comunicação ou de visão. Então, às vezes até diferentes idades, né? Porque, de repente, para uma determinada idade, eu tenho que dar um tipo de atendimento e para outra, um outro tipo de atendimento. Então, a equidade é eu trazer, na verdade, é eu dar a oportunidade para todos, né? E se eu tenho diversidade, tenho equidade, eu também tenho que ter inclusão. Não adianta eu ter a diversidade, pensar na diversidade, ok, eu vou tratar igual, mas se eu não trago ele para junto de mim, se eu não trago ele para o meu atendimento, se eu não mostro para o meu cliente que eu estou aceitando essa diferença dele, esse ponto de vista diferente dele, essa característica dele diferente para o meu atendimento. Então, a inclusão ela é muito importante. Agora, como é que eu trato isso no meu dia a dia? Não é fácil a gente, no nosso dia a dia, ter isso o tempo todo, né, para a gente trabalhar. Então, o que é muito importante é que a gente tenha resiliência. A resiliência é a gente estar superando desafios, é a gente estar no nosso dia a dia, ali do atendimento, eu ser flexível o suficiente para me adaptar àquela necessidade do cliente. Então, essa é a resiliência, é eu trazer esse tipo de desafios
e aceitar esses desafios e buscar soluções no meu dia a dia. Mas eu encontro, sim, barreiras. Eu tenho... nós, desde pequenos, né, a gente vem ouvindo determinadas coisas que isso são transformados em preconceitos, e que, se a gente for perguntar, a gente fala assim, não, eu não tenho preconceito, não existe preconceito. Mas, às vezes, é inconsciente que a gente traz algum dos vieses, algum dos preconceitos. Vamos ver alguns deles aqui, para que vocês entendam o que são esses vieses que podem estar, de repente, impactando no atendimento de vocês. O viés de afinidade. Aí você vai falar assim, mas espera aí, como assim afinidade pode ser um viés para mim? Sim, imagina que é muito gostoso a gente atender quem a gente tem mais afinidade, quem é o nosso conhecido, quando a gente fala assim, olha, esse acabamento aqui, ele é o mais bonito que eu tenho na loja e a pessoa aceita. Quando eu comento alguma coisa e aquele comentário é o mesmo do meu cliente. Então, é muito mais fácil eu querer atender a quem eu tenho afinidade, com quem eu tenho relacionamento ali constante. Né? Então, a afinidade é uma barreira. Então, é muito importante que no dia a dia a gente não tenha essa barreira e busque atender todos iguais. Lembra da equidade, tá? Então, por isso que a afinidade aqui, ela entra sim como uma barreira. Âncora, viés de âncora. O que é o viés de âncora? É aquela primeira impressão. Sabe quando você bate o olho no cliente e você fala assim, ele tá de cara feia, ele tá chegando aqui hoje, ele não vai comprar nada. Sabe aquela coisa que a primeira impressão que você tem quando você olha para o cliente? Então, esse é o viés de âncora. A gente tem que tomar muito cuidado para o nosso dia a dia a gente não ter, né, essa visão, esse primeiro impacto, porque a gente também ouve há muito tempo de que a primeira impressão é a que fica. Então, o que a gente tem que quebrar é exatamente essa. A primeira impressão não pode ser a que fique, tá? A gente tem que, na verdade, criar essa afinidade, né, ir mais a fundo para conhecer ou para estar mais por dentro das informações do cliente. O viés de autoridade. O viés de autoridade é aquele que você dá peso não proporcional, ele é um peso desproporcional, quando você acha que determinada pessoa ela tem autoridade, né? Então vamos imaginar, por exemplo, que um cliente chegou para vocês lá no dia a dia de vocês, no atendimento, e ele trouxe uma informação de um arquiteto extremamente famoso, conceituado, reconhecido, e ele passa aquela informação daquele arquiteto, né, para você, para o atendimento dele. Ok, para o atendimento dele, realmente funcionou, mas o que você não pode é pegar aquela informação do arquiteto, que ele é o renomado na história, e achar que isso pode ser replicado para todos os demais clientes, porque pode ser que outros clientes que tenham necessidades talvez parecidas, mas não iguais, aquela informação não vai ser apropriada para aquele cliente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse viés de autoridade. Aversão à perda. É o medo de perder, ao invés de ter aquelas conquistas, né? Você querer ganhar. O que é isso? Imagina que chegou na loja uma linha de produtos sustentável, né? Talvez vocês tenham visto aí na feira alguns desses produtos. É uma linha totalmente diferente e que talvez tenha algum valor agregado diferente também no seu preço. Então, essa versão de perda é aquela história, eu nem vou oferecer para o meu cliente, eu não vou oferecer para fulano, eu não vou oferecer para Beltrano, porque de repente eu vou perder a venda porque eu estou oferecendo determinada coisa para ele, entende? Então, assim, esse é um viés também que a gente também precisa tomar muito cuidado. Outro viés importante é o viés da confirmação.
É aquele que você favorece uma informação que você já conhece, que você traz do seu histórico. Então, sabe aquela coisa do tipo assim, carioca, ele é gente boa, o gaúcho é fulano, o nordestino é tal. Então, assim, você confirmar aquela informação. Então, esse é um viés que a gente tem que lembrar do nosso histórico, né? A gente traz muito do nosso histórico e que muitas vezes atrapalha no nosso dia a dia. O viés de percepção é aquele viés do tipo, eu enxergo da forma como eu me vejo. Então, por exemplo, chegou um cliente lá para o seu atendimento, e esse cliente pediu um determinado produto e você começou a falar sobre esse produto, sobre a linha de produtos e tal. E o cliente está muito calado. E você, inconscientemente, imagina que ele está calado porque ele não está interessado naquela informação. Mas você tem aquela informação, o seu cliente, ele está simplesmente observando atentamente todas as informações que você está passando. Então, é o contrário daquilo que você está imaginando, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa percepção, né, a nossa forma de ver, ela não atrapalhe no meu atendimento, no meu dia a dia. O status quo, que é aquele status de você manter, né, como aquilo que eu conheço hoje, né? Eu acredito que todos que estão hoje aqui numa feira, na verdade, esse status quo, ele é muito pouco representativo, né? Porque vocês estão aqui para justamente buscar novas informações, inovações, mas tem muitos, talvez, colegas de vocês, conhecidos de vocês, que preferem se manter com a informação que ele traz, que ele mais conhece, já de algum tempo, né? Então, esse é um viés também muito importante da gente tratar. E o efeito halo? O efeito halo é aquela história de que parou o carrão lá, na frente da loja, desceu a pessoa muito bem vestida, eu já digo, fiz o meu dia com a minha venda. Então, o efeito halo é o traço de impressão. A partir do momento que eu olho para o cliente, eu já traço uma impressão dele e a partir daí eu desenvolvo o meu atendimento. Então, também é um outro traço que a gente também, um outro viés que a gente também tem que tomar muito cuidado no momento que a gente está fazendo o atendimento. Passei aqui alguns dos vieses, né? Tem vários outros que a gente pode estar trabalhando. Mais uma vez, no nosso e-book, que está aqui nesse QR Code, vocês podem ter acesso a mais informações. Mas agora o mais importante é, ok, eu tenho essas barreiras, como é que eu trabalho essas barreiras? Qual é a estratégia que eu tenho que utilizar no meu dia a dia para quebrar essas barreiras? E aí, vamos lá. Eu trago aqui 5 estratégias para vocês. A primeira delas é cultive confiança. A gente vai falar um pouquinho como é que a gente chega confiante no momento do atendimento. Pratique comunicação inclusiva. Então aqui a gente vai trabalhar o que é uma comunicação inclusiva. Amplie a resiliência. Eu já falei o conceito de resiliência, mas como que eu trabalho no dia a dia para ser resiliente? Procure desenvolvimento individual, acho que aqui nem precisa de explicação, e fortaleça a equipe. Então aqui são 5 estratégias específicas que eu vou tratar de cada uma delas agora, para que a gente consiga trabalhar essa estratégia de um atendimento com propósito. Cultive a confiança. Bom, o primeiro ponto para eu me sentir confiante eu preciso fazer uma autoavaliação. Essa autoavaliação é você refletir as suas ações, as suas decisões e os seus comportamentos no dia a dia. Então, por exemplo, terminou um atendimento com o cliente, eu preciso entender como é que foi o resultado desse atendimento. Eu consegui vender? Ótimo. Mas eu consegui vender, eu podia ter melhorado em algum ponto? Ou então, eu não consegui vender. Por que eu não consegui?
onde eu precisava ter melhorado, o que eu deveria ter trabalhado. Eu trabalhei adequadamente a diversidade, eu fui resiliente o suficiente para que esse cliente se sentisse acolhido, para que ele se sentisse realmente atendido. Então, essa autoavaliação no seu dia a dia, ela é muito importante. O segundo ponto é o automonitoramento. Então, eu fiz uma avaliação, eu cheguei à conclusão que eu precisava de alguns pontos ali de melhoria, mas assim, se no meu próximo atendimento eu não me monitorar para que eu não cometa, né, as mesmas... tem os mesmos vieses, as mesmas informações que eu tive no outro atendimento, eu não vou ter aquela melhoria. De repente, eu não vou ter o resultado que eu esperava. Então, o automonitoramento é você, aos poucos, você vai assumindo o controle sobre o seu atendimento. Você vai assumindo o controle sobre a forma como você está lidando com o cliente. E aí, sim, a prática da autoavaliação e do automonitoramento, essa prática constante é que vai gerar confiança. A confiança, tanto a sua autoconfiança, aos poucos você vai se sentindo muito melhor no seu dia a dia, como também o seu cliente. Ele vai começar a entender que você conhece muito mais da informação. Além disso, ele vai começar a entender que ele importa no seu atendimento. Você se importa com ele no seu dia a dia. Então, a autoconfiança, né, cultivar essa confiança, ela é muito importante para um atendimento com propósito. Além disso, aí a gente vai praticar e também a comunicação. A comunicação, ela é tudo, né, dentro de um atendimento. Ela é o ponto principal. E a comunicação, a gente vai ver aqui, eu trouxe 6 tópicos referente à comunicação, que vocês vão ver que ela tem várias, nós temos, né, várias formas de nos comunicar, né? O primeiro dele, aqui, use uma linguagem acessível e inclusiva. Acessível, por quê? Eu tenho que entender que algumas pessoas, elas precisam de informação técnica. Então, eu preciso ter essa linguagem técnica. Outras pessoas, elas precisam ter uma informação, de repente, mais adequada ou melhor, menos técnica, né? Porque isso, ele vai entender muito melhor. E inclusiva. Né? Então, de repente, eu tenho que tomar aquele cuidado de não dizer, ou então de dizer sempre senhor e senhora, de tratar com respeito, mas assim, também, muitas vezes, onde estão as informações dentro da minha loja? Às vezes as informações estão muito acima do campo de visão do cliente. Às vezes eu tenho, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de acesso e que, de repente, se a informação está realmente muito acima, ela não vai conseguir ver. De repente, o meu catálogo, hoje, todas as pessoas conseguem entender aquele meu catálogo. Então, assim, use uma linguagem no seu dia a dia que ela seja acessível e inclusiva. Comunicação não verbal importa. Aqui a gente podia trabalhar um dia inteiro só nessa informação. O que é comunicação não verbal? A comunicação não verbal é como eu estou hoje me posicionando, por exemplo, aqui. Como eu movimento, né? Quais os movimentos que eu faço. Como vocês hoje estão visualizando, né, as minhas feições, o meu tom de voz. Então, essa é a comunicação não verbal. Porque às vezes a gente percebe assim que a gente aumenta o tom de voz sem perceber, mas o cliente percebeu. E muitas vezes a comunicação não verbal, ela quebra. Você passou a melhor informação para o cliente, você passou a informação mais adequada, mas ela quebra toda a comunicação verbal. Uma vez eu li que a única pessoa, né, vocês estão vendo o meu rosto, mas eu não estou vendo. Então, a única pessoa que não tem controle sobre
né, as feições que a gente está fazendo, como a gente está aqui, né, visualizando, sou eu mesma. Assim como eu estou vendo as feições de vocês e vocês não estão se vendo. Então, a comunicação não verbal, ela é extremamente importante no momento que eu vou me comunicar com o cliente. Então, é importante que eu tenha consciência dessa comunicação não verbal, para no momento que eu estiver num atendimento, eu não tenha, na verdade, a minha comunicação verbal quebrada por uma comunicação não verbal. Evite estereótipos e preconceitos. A gente já falou de aí vários vieses, vários preconceitos, né? A gente tratou de cada um deles. Então, assim, por que é importante eu ter conhecimento deles no meu dia a dia? Para que no momento de um atendimento, eles não entrem no automático. Sabe aquela coisa de entrou no automático e eu estou ali atendendo meu cliente e de repente eu dei uma escorregada em algum dos preconceitos, algum dos vieses que eu trago ali desde da minha infância, né? Promova a diversidade. A promoção da diversidade aqui, a gente tem que pensar que numa comunicação, ela é verbal, tem a comunicação não verbal, né, que eu comentei com vocês, mas também a gente só olhar aqui para o nosso campo de visão, tem várias outras comunicações que estão sendo feitas aqui e que a gente passa por despercebido. Então, por exemplo, todos esses estandes é uma forma de comunicação, a filmagem é outra forma de comunicação, a leitura, os catálogos é outra forma de comunicação. Agora, eu realmente estou disponibilizando todas essas comunicações para todos, para realmente todos. Então, assim, eu estou incluindo diversidade de gênero, diversidades de cultura, eu estou incluindo diversidades de pessoas que têm dificuldades de acessibilidade, ou então dificuldades visuais, dificuldades auditivas. Então, eu estou incluindo todos. Então, no momento que eu vou me comunicar, independente de ser uma comunicação verbal ou de uma comunicação escrita ou visual, eu preciso incluir todos, né, para que todos se sintam aí incluídos nessa comunicação. Viabilize a acessibilidade. A acessibilidade da comunicação, porque aqui a gente está falando da parte da comunicação. Então, imagina assim, você tem ali, você achou que seria muito importante, muito interessante na sua loja você ter o catálogo digital. Mas será que realmente todos hoje, todas as pessoas hoje conseguem acessar via QR Code, via catálogo digital, via... né? Será que todas as pessoas, ou algumas gostariam de ter ainda o catálogo impresso? Então, é muito importante a gente, no momento que a gente pensar em acessibilidade, hoje os equipamentos, na verdade, a disponibilização digital, ela é muito importante. Não estou dizendo que ela não seja, mas no momento em que a gente for colocar o acesso, a gente tem que pensar em pessoas de diferentes idades acessando, pessoas de diferentes gêneros. Será que a comunicação que eu estou utilizando ali, ela é uma comunicação adequada para todo mundo? Então, a gente tem que pensar nessa viabilidade de acessibilidade. E reconheça e respeite as diferenças. Não é porque o outro pensa diferente que ele está certo ou está errado, né? Só ele está certo ou está errado. Então, assim, reconheça essas diferenças e no momento que você se comunica reconhecendo que o seu cliente, de repente, tem um posicionamento diferente do seu, você vai buscar a solução para ele e não, de repente, aquilo que é
o mais adequado para você. Então, no momento de você comunicar, diga a ele, né, de uma forma gentil, de uma forma que o envolva, que você reconhece que essa diferença dele, de repente, também é interessante. De repente, também pode fazer sentido para você. E pode ser que naquele momento não faça sentido, mas pode ser que em algum outro momento. Agora, além da comunicação inclusiva, eu também preciso ampliar a resiliência. E aí, como é que eu amplio a resiliência no meu dia a dia? Primeiro, eu preciso trabalhar a recuperação de erros. Todo mundo erra, né? Todo mundo, em algum momento, tem algum ponto que, de repente, não foi muito legal, independente dele ser muito crítico ou não. Mas, de repente, é algum ponto que precisa melhorar. Agora, o mais importante é você corrigir aquele erro e, além disso, como é que eu melhoro no meu dia a dia? Como é que isso é resiliência, né? A resiliência, a gente tem que pensar nela como um elástico, que ela vai e volta, né? Isso é você ter resiliência. Então, você corrigir o erro, você se melhorar no dia a dia, isso é ser resiliente. Mantenha a compostura. Imagina você lá na sua loja, naquele dia, num sábado, sei lá, o dia mais cheio da loja, e de repente deu um bug no sistema. O sistema parou. E aí? O que acontece? Eu preciso, na verdade, primeiro, manter a calma, por isso que chama manter a compostura, e buscar a solução. Porque isso vai trazer tranquilidade para o cliente de que você não vai deixar de atendê-lo, mas você vai oferecer uma solução para ele. Então, muito importante que você mantenha a compostura, né, e busque as soluções. Isso é ter resiliência. E, mais uma vez, se adaptar à mudança, né? Mais uma vez, vocês que estão aqui hoje, vocês estão buscando essa adaptação de mudanças, né? Vocês estão buscando, mas além da feira, de repente tem legislações, normas ambientais novas, critérios novos, que de repente vocês também precisam buscar no dia a dia e que são importantes. Então, assim, se adaptar à mudança de forma rápida é um diferencial competitivo muito grande. Então, parabéns a vocês que estão aqui hoje. Procure o desenvolvimento individual. Aqui o autocuidado, né? O que é esse autocuidado? Faça coisas que te agrade, faça coisas que você se sinta bem. Que seja através de um esporte, que seja através de música, que seja através de dança, ou com amigos, ou com parentes. Faça algo que te sinta bem. Por quê? No momento que você está bem, quando você vai para o atendimento ao cliente, ele percebe que você está bem, ele percebe que você vai fazer um atendimento diferenciado. Além disso, técnicas de atenção plena. Quando você está atendendo o cliente, eu já presenciei alguns episódios onde, de repente, assim, a pessoa está atendendo, mas ao mesmo tempo está falando com outro vendedor, ao mesmo tempo está mexendo no celular, ao mesmo tempo está fazendo outras coisas. No momento do atendimento, o cliente, ele quer atenção plena, ele quer a sua atenção naquele momento. Então, você ter práticas de atenção plena, que seja através de meditação, que seja através de leituras, né, é bastante importante para que você... Sabe aquela criança quando ela está assistindo, de repente, TV, e que você chama, e ela nem te escuta? É assim que o cliente quer te ver no momento em que você estiver atendendo ele, tá? Por isso que é muito importante. E aprendizado contínuo. Aprendizado, a gente nunca deve parar de buscar aprendizado. Não importa a sua idade, não importa se você é mais novo, se você está aprendendo ou se você está ensinando. Não importa se você tem mais idade, se você está aprendendo ou se você está ensinando. O importante é que você sempre busque esse aprendizado contínuo. E fortaleça a equipe, né? Por quê? Eu fortalecendo, lógico, isso é muito importante para a minha equipe, mas a minha equipe, ela também precisa estar fortalecida. E aí,
promova uma cultura de suporte. Então, quando a loja, quando a empresa ela tem uma cultura de suporte, as pessoas elas estão mais abertas a falar de repente de alguns problemas, a oferecer algumas soluções, a buscar coisas novas. Então, assim, promova uma cultura de suporte na equipe. A habilidade da resiliência da equipe, mais uma vez, vem falar o quanto é importante buscar a solução de algum problema, de algum requisito, de alguma necessidade do cliente em equipe, porque certamente a solução oferecida ela vai ser muito mais inovadora, ela vai trazer um melhor resultado para o cliente do que simplesmente uma pessoa avaliando ou orientando. Estimule iniciativas de reconhecimento e recompensa. Hoje já tem muitos lugares que fazem, né, essa iniciativa de recompensa e de reconhecimento, mas eles fazem por melhor venda, melhor resultado. Por que não, né? Melhor equipe ou implementações inovadoras ou promoção de diversidade? Por que não também colocar outras iniciativas, né, nesse reconhecimento e recompensa? E implante uma avaliação, porque não adianta você proceder com toda essa estratégia se você não avaliar o resultado disso, se você não avaliar se aquilo que você colocou como implementação, ela está trazendo resultado ou não. Porque o mais importante é sempre que a sua loja, a sua empresa, ela traga o resultado. Bom, era essa, a gente falou aqui hoje, né, de como fazer um atendimento com propósito. Falamos da importância da diversidade, da importância da resiliência nesse processo. Coloquei aqui para vocês, né, quais são os obstáculos, né, quais são as barreiras que a gente encontra no nosso dia a dia para um atendimento com propósito e trouxe aqui para vocês todas as estratégias. Agradeço a todos vocês pela atenção aqui hoje. Quero agradecer muito a equipe Puzzle, que me apoiou bastante em todo esse processo, o pessoal da Namaco, que também deu essa oportunidade incrível aqui pra gente, o pessoal da Sincomaco também, e todos vocês que estão aqui na palestra. Mais uma vez aqui, por aqui vocês conseguem o meu contato, e por aqui os contatos da Puzzle. Além disso, vocês podem concorrer à consultoria de graça aqui, né, se vocês quiserem. Tem também todo o e-book, esse material que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. E também tem um relatório de um diagnóstico de sustentabilidade para que vocês avaliem, né, como é que está hoje a loja de vocês com relação a esse quesito. Obrigada a todos. E se vocês tiverem questionamento, também podem mandar aqui pelo e-mail. Obrigada a todos.